Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, pessoas! Esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também que você nunca viu. Eu sou a Thaís, do Instagram Literário Realidade Literal, tenho 31 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, e hoje vamos falar de livros que têm um lugar de destaque na nossa lista de desejados, porque são leituras que acreditamos que precisamos fazer. E aqueles que já lemos e que acreditamos também que vocês, ouvintes, precisam dar uma oportunidade em algum momento da vida. Não estão entendendo nada? Vou explicar. Nosso episódio de hoje é sobre livros para ler antes de morrer, inspirados por aquele livro lá que ficou muito famoso uns anos atrás no universo literário da internet, o 1001 livros para ler antes de morrer. Vocês estão lembrados? Vocês são dessa época? Porque eu sou. Hashtag eu fui, eu tava. Vamos falar sobre quais obras que acreditamos que merecem estar em nossas listas pessoais de o que precisa ser lido antes de deixarmos esse mundo. Se é que vamos ter tempo hábil para fazer tantas leituras, né, gente? Porque começa por aí. Não sei se uma vida só vai ser suficiente. Mas para me acompanhar, então, nesse episódio, está aqui comigo minha amiga, que também ama uma lista, né? Esse episódio ela vai tá adorando, porque eu sei que ela ama fazer uma lista e vai se esbaldar com esse episódio, né, Luísa? Vou mesmo, meu Deus, eu já quero imprimir essa lista que tu conseguiu arranjar aí dos 1000 livros para ler antes de morrer. Quero imprimir ela, Tô pensando em fazer a minha lista de 1000 livros para ler antes de morrer. Socorro! Porque eu comecei a escrever e tá praticamente isso. Ai, gente, adorei o tema do episódio. Bom, eu sou a Luísa, do Instagram Mara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina. Peço desculpas aí se meu áudio estiver ruim, problemas tecnológicos que acontecem sempre comigo. Mas estou animada pro bate-papo, espero que vocês gostem das indicações. Já estou louca aí para pegar as indicações da Thaís e de vocês que comentarem lá no nosso Instagram também. Muito bem, então antes da gente começar, só deixar aqui o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, no @lit, L-I-T, sem frescura. Tudo junto, @lit, sem frescura. E também nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar as nossas lives toda terça-feira, às 8h30 da noite, salvo algumas exceções, mas a gente avisa antes sempre no nosso perfil lá no Instagram. E agora vamos para o episódio? Bora! Para dar o pontapé inicial, então, nesse nosso bate-papo de hoje, vamos começar com questionamento. Vamos começar pensativos. O que um livro tem que ter, Luíse e Thaís? Eu perguntando para mim mesma, eu falando comigo mesma as vozes da minha cabeça. O que um livro tem que ter para estar na lista dos livros para ler antes de morrer? Ó, já comecei com pergunta difícil. Vai lá, Luíse, boa sorte. Olha, pergunta difícil, né? Pergunta difícil, mas eu acho que tem que ter uma história que envolva, assim, e tenha temas que são caros, para nós como seres humanos. Então, temas que são fortes, assim, que nos pegam, porque eu acho que são esses livros que acabam ficando na nossa memória e também que acabam, às vezes, mudando nosso ponto de vista sobre a vida ou nos fazendo repensar sobre algumas questões, ou, sei lá, livros que falam sobre tabus, às vezes, da nossa sociedade, por exemplo, livros que falam sobre a morte, livros que falam, né, sobre essas coisas que não são muito faladas, né, ou da vida, essas questões que, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, não para pensar, porque está muito ocupado, como diria Thaís, pagando boletos, tentando emagrecer. E aí, com esses livros, tu consegue refletir sobre a tua vida. Então, acho que são esses livros que tem que ser lidos nessa vida para a gente tentar, sabe, ver melhor ou pensar melhor sobre o tempo, sobre a nossa vida, sobre nossas relações, o que a gente vai aqui e o que a gente deixa, né, também com as pessoas que a gente se relaciona. Então, acho que são esses livros que
deveriam entrar nessa lista. Assim. Muito que bem. Bom, um livro precisa ter? Primeiro tem que ter muita gente mesmo, mas gente pra caralho que tenha falado sobre ele. Porque, né, para um livro ficar relevante a ponto de entrar para uma lista de eu preciso ler isso aqui antes de morrer, ele tem que ser muito indicado. Eu já só leio livros por indicação e quando eu ouço muitas pessoas que eu confio falando que gostaram. Independente do gênero, cada pessoa eu confio para certo tipo de livros. Mas eu acho que por isso que a gente vê muitos livros que são mais conhecidos mesmo, por exemplo, nessa lista aí que desse livro, que foi um livro que ficou muito famoso aí na internet uns tempos para cá, tá esgotado. Então hoje eu fui olhar na Amazon, tá R$140, não vou pagar nunca isso no livro. Sou uma lista de livros. Já não basta que eu tenho. Mas são muitos livros clássicos, muitos livros conhecidos, alguns que eu nunca ouvi falar, mas devem ser clássicos e muito conhecidos em algum lugar que não seja a minha própria bolha, sabe? Então eu acho que tem, mesmo os contemporâneos, são contemporâneos que são mais falados, mais comentados, que a gente em algum momento já ouviu falar e sabe que é um possível clássico, um possível livro que vai ser, que vai perdurar aí ao longo dos anos. Mas, na verdade, para mim, a lista mesmo tinha que ser coisa boa. E às vezes eu coloco na lista de livros para ler antes de morrer os livros que eu não quero ler agora, nesse exato momento. Então eu fico, esse eu vou ler em algum momento. Entendeu? Antes de morrer, eu leio. Tem isso também. Porque tem uns que eu quero ler para já, tem outros que é antes de morrer. Então vai demorar um pouco ainda. Mas é aquele livro que eu sei que eu quero ler em algum momento, que eu estiver mais preparada, é esse aí. Não, eu falei, não falei nada, né? Mas tudo bem. Mas assim, ó, na tua lista do que vai antes de morrer, qual seria o enquadramento, assim? Então, na minha lista seria esse tipo de livro que muita gente recomendou, normalmente mais clássicos ou mais conhecidos, que às vezes eu falo, nossa, eu quero muito ler em algum momento. Pode não ser nesse exato momento, mas eu quero muito ler em algum momento, sabe? Tem a gente acaba caindo. Como? A gente acaba caindo nos clássicos mesmo. A gente acaba, porque são aqueles que eu quero ler, mas não sei se é agora, sabe? Eu vou ler em algum momento da minha vida. Sim. Mas não nesse exato momento. Entendeu? Eu acho que é basicamente esse tipo de livro, assim. Não sei. Essa lista faz sentido para mim, os que eu conheço, pelo menos, desses 1001 livros. Gente, a gente ficou... Quem quiser depois, chama a gente manda a lista, mas tem lá no Google. Só você dá um Google, tá lá, ó. Coloca PDF dos 1001 livros para antes de morrer, que vocês conseguem achar a lista certinho, bonitinha já, só para você ticar os que você já leu. E tem muita coisa lá que faz parte da minha lista de que eu quero ler algum dia, em algum momento da minha vida. Também. Bom, dito isso, então, já que a gente começou falando desse apanhado aí, dessa lista que foi feita por vários críticos literários, na verdade, né? E esse livro que foi criado, desses 1001 livros que se deve antes de morrer, a Luísa vai ler para a gente a sinopse, só para vocês entenderem um pouco mais, que foi daí que veio a ideia desse episódio, da gente falar de alguns livros dessa lista ou não, porque a gente também não é obrigada a nada, a gente pode fazer nossa própria lista, mas veio daí, então a Luísa vai ler a sinopse para a gente. E antes eu queria falar que eu não conhecia do BookTube, eu ainda não sou uma pessoa muito do BookTube, né? Eu não conhecia esse livro dos YouTubes literários. Eu lembro que era na época que eu ia muito em livrarias, porque não existia ainda, né? E aí nas livrarias sempre tinha, né? Porque ele também tem a lista dos 1001 filmes e tal, né? Sim. E aí eu ficava, cara, que legal, assim, mas também, óbvio que nunca consegui comprar, porque eles, mesmo quando eu tinha mais edições, acho que ele era mais caro, assim, né? Mas eu sempre achei interessante, assim, essa lista e a ideia, né, de formar ela. Alguns anos atrás, deixa eu só te contar, porque você tá falando que você ficou, mas não é de agora a fama, isso aí faz tempo já. A gente tá com uma pauta batida já, porque isso foi há algum tempo atrás.
as pessoas faziam lista, tipo, faziam atualizações de quantos livros já tinham lido no ano, desse 1001 antes de morrer, mas ele acabou parando de ser falado, porque esgotou e ninguém mais quis reeditar, e aí não tem como você fazer mais, perde a graça, sabe? Perde o time. Sim. E aí parou-se de falar dele, mas antigamente se falava bastante. Lá quando eu voltei a ler, depois da minha ressaca da faculdade, que eu comecei a ver BookTok não, BookTube veio só agora. Comecei a ver vídeo no YouTube falando de livros, esses booktubers da vida, que o pessoal fazia isso e eu conheci esse livro, mas na época eu já não quis comprar também, depois que esgotou, piorou. Sim. Bom, vamos para a sinopse. A arte de contar histórias é intrínseca à natureza humana, seja para transmitir conceitos morais, registrar acontecimentos históricos, relembrar a vida de uma grande personalidade por puro entretenimento ou, como Sherazade, para viver por mais um dia. Desde as 1001 Noites, as narrativas de ficção exercem grande fascínio e influência sobre as pessoas. Seduzidos pela leitura, inúmeros jovens descobriram seu talento e se tornaram escritores. Livros inspiram outros livros numa progressão tão espantosa que fica difícil para qualquer um acompanhar todas as opções disponíveis. Verdade, não é mesmo? 1001 livros para ler antes de morrer reúne algumas das obras de ficção de maior impacto da história. De clássicos como Dom Quixote, de Cervantes, e os Lusíadas, de Camões, até os mais recentes e inovadores, como Almoço Nu, que eu nunca tinha ouvido falar e fiquei com vontade de procurar, que diabos é esse livro, de William Burroughs, e Tudo se Ilumina, de Jonathan Safran Foer. Você encontrará em seu interior títulos que marcaram a época dos mais diversos estilos e para todos os gostos. Pior que é para todos os gostos mesmo, e eu gostei porque é bem eclético, parece a minha lista de leituras normais. Então, eu achei que ia ser mais sisudo, assim, mas eu gostei da variedade, né? E aí ele também por décadas, séculos, sei lá, por séculos. Sim, por século. E, claro, daí os de 1800, conheço poucos, né? Só os mais classicão mesmo, aí vários que, nossa, eu nunca ouvi falar. E aí, quando vai ficando um pouco mais recente, tu já consegue reconhecer. Eu acho que da lista eu tive mais livros que eu tenho na minha estante e ainda não li, do que livros lidos. Eu acho que eu dei uma empatada aqui. A gente vai falar sobre a quantidade. Já vamos para essa questão. Mas antes eu queria falar aqui que a Ti comentou aqui nos comentários, não, vai comentar onde? Aqui no chat, que ela tem como meta ler boa parte desses livros, mas não todos, porque tem muitos que ainda não foram traduzidos para o português. Isso é verdade. Tem alguns livros dessa lista que a gente não tem tradução, então a gente vai ficar aí na vontade mesmo de estar lendo, né? Porque não tem no Brasil. E a Noêmia, querida, oi Noêmia, falou que ela não se permite morrer antes de ler Guerra e Paz. Esse eu passo, tá? Eu posso morrer, não tem problema não, eu tô de boa. Eu não sei. Eu não sei. Não tá na minha lista inicial, mas quem sabe. Nesse momento, não. Talvez no futuro eu mude de ideia e esqueça o quanto o Tolstói é prolixo. Talvez, se esse dia chegar, talvez eu queira ler. Até o momento, não estou querendo. Mas respeito muito Noêmia, boa sorte, porque olha, coragem. Vai, agora já que a gente já tá falando então desses 1001 livros antes de morrer, eu e Luísa fizemos um apanhado rápido ali nos livros dessa lista, porque são 1001 livros, é muita coisa, gente. A gente deu uma passadinha por cima, né? A gente não deu para se aprofundar muito. E então, para a gente ver mais ou menos quais a gente já leu. Que mais? E quem quiser também, já acabei de falar, já tem o PDF lá, é só vocês imprimirem, é bem legal, porque vocês têm uma base de, quero ler mais clássicos do século tal. Tem tudo lá e é muito legal para quem quiser. Quem quiser também me pede que eu mando o link, se você estiver com preguiça, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa lista. Gente, que não é o pirata do livro. Não, é só uma lista. Esgotado, né? É só a lista do que ele cita nesse Porque teve uma alma caridosa, que eu não sei quem foi, mas muito obrigado, sua alma caridosa, que pegou esse livro, é um livro grandão, com a indicação, a resenha, a sinopse de todos esses livros. A pessoa que tinha o livro foi lá e fez uma lista prática, só com os nomes e autores, entendeu?
e disponibilizou o PDF na internet. Então é o PDF só da lista. E já vem até com um lugarzinho para você ticar os que você já leu, entendeu? Então, conforme você vai lendo, eu tenho ela impressa aqui, que eu imprimi há um tempo atrás já. Depois eu preciso achar aqui onde ela tá e atualizar, porque eu já li mais coisas. Mas fica fácil se você tiver ela impressa para você ver quais você leu, para você dar uma olhada e coloca na frente. Esse eu quero, ou esse não também, entendeu? É legal, porque nunca é demais ter dicas aí de pessoas, porque quem fez esse livro foram vários críticos que fizeram esse compilado. Então, quer dizer, é gente que entende, que gosta de literatura, que sabe o que tá falando, que fizeram esse apanhadão aí. Mas fala aí, Luiz, quantos você já leu? O que você achou da lista? Conta mais. Tem bastante lá que você quer ler? Então, eu acho que se eu contei certo, eu já li 29. Mas eu posso ter contado errado, porque eu primeiro li a lista, assim, aí depois eu fui contar. E depois que eu terminei de contar que tinha menos do que os 29, eu lembrei, não, mas tinha Machado de Assis aqui, não tinha? E aí, tipo, eu tinha passado pela página do Machado sem ver o Machado. Aí eu voltei pra lá, né, adicionei os dois do Machado, daí já achei uns outros que eu tinha lido. Enfim, números. Números não são meu forte, gente. Mas eu acho que foram uns 29 por aí. Mas encontrei muitos livros que eu tenho na estante já e que eu tenho muita vontade de ler. E até que alguns que eu vou comentar aqui. E aí umas curiosidades, por exemplo, eu fiquei muito feliz e realizada. A leitura realizada, que eu encontrei a elegância do ouriço nessa lista. Sim, eu lembrei de você na hora. Cara, é muito bom, porque é meu livro favorito da vida e tá ali, velho. E tipo, ele não é tão conhecido. Ele é assim, quem leu, a maioria das pessoas de quem leu, vai marcar muito, vai gostar muito, mas ele não é assim, tipo, meu Deus, um best-seller, sabe? Sim. Então, ele teve, assim, seus fluxos de venda em determinado tempo que ele foi publicado, que ele é do ano de 2000 e pouco, assim, não sei exatamente quando. Mas eu fiquei muito feliz de encontrar ele ali, Elegância do Ouriço, e gostei também que me surpreendeu que ali nos anos 2000 tem poucos títulos dos anos 2000 e tinha um do Cristóvão Tesa, O Filho Eterno. Sim. E é um livro pouco difundido, eu lembro. Eu não cheguei a ler esse livro, mas minha irmã leu, porque quando eu estava para fazer o vestibular, no ano anterior, tinha sido um livro obrigatório da faculdade estadual daqui, porque o autor, se não me engano, é catarinense. E aí ela leu, porque estava também na função, assim. E aí eu tava para ler e acabei não lendo, mas é um livro que parece ser bem, bem forte, assim, a história. Sim. E aí eu, porra, um autor catarinense aí e tal. Achei massa. E gostei, não tem tantos autores brasileiros, mas tem, os principais estão lá, né? Tem Clarice Lispector, tem Machado de Assis, tem Machado, Raquel de Queiroz. Tem Guimarães Rosa. E aí eu também achei do Memórias do Sargento de Milícias, porque eu também li por causa do vestibular esse livro e, tipo... Eu gosto desse livro. Tá lá. Tem vários que eu li na faculdade, né? A faculdade me salvou na quantidade de leituras, porque tem muita leitura obrigatória ali no meio que eu tive que fazer. Mas muitos que eu gostei também. Então eu li, já entrando nesse assunto da lista, eu li 58. Olha, gente, só falta 900... 930 e poucos mil. 930 e poucos livros. De mil. Quase o dobro do que eu, tá ótimo. Olha aí. Uau! Muitos livros lidos. Mas, sim, tem alguns de... Eu vi que tem os Maias, tem Senhora. Esses eu não li, mas tá lá. Tem o Curtiço, que eu amo Curtiço, gente. Curtiço. Os melhores livros. Senhora tá aqui também? Tá. Eu não contei Senhora na minha. Parabéns. Que mais? O Triste Fim. Quando eu tava lendo. De Policarpo Quaresma, que é um livro que eu gosto muito também. Que mais? Lima Barreto está. Machado, claro, tem os dois meus queridinhos. Tem Quincas Borba também, Quincas Borba eu não li, preciso ler. Eu fiquei muito feliz porque tem Edgar Allan Poe, tem Lovecraft. A menina do terror aqui feliz da vida. Tem Lovecraft, tem Poe, tem Drácula, tem Frankenstein, tem King. O Iluminado está nessa lista. Foi o primeiro King que eu li.
Tá, tem King. Eu Não, bati o olho e falei, tá Luiz certo. não leu a mesma lista que Certeza que não. a gente é pequeno, os números, estava olhando pro computador o dia todo, já não tava mais enxergando. É que eu devo tenho que ter passado o imprimir. olho pela lista umas 3 vezes. Primeiro pra ver eu o que eu bati tinha lido, depois pra ver, pra contar. E aí eu bati o olho e vi mais. Mas enfim, eu achei bem legal. Eu achei que assim, tem muita coisa que eu quero ler. Tem alguns que eu já tenho aqui que eu quero ler e não tenho ainda. Tem alguns que eu quero ler e não tenho. E tem muitos também que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas é legal porque às vezes é uma forma de você conhecer, né? Às vezes é um título que não tá aí nos grandes. Ai, não sei, nas grandes plataformas, em grandes editoras, não foi feito um barulho aqui no Brasil, às vezes não chegou com tanta força aqui assim, mas o que a gente sabe que se tem tantos livros bons nessa lista, é muito provável que esses outros também sejam bons. Então, são livros aí pra gente que tem ficar de olho. Judas o Obscuro? Tem o quê? Judas o Obscuro. Claro que eu vi. Na minha lista. Tem vários, inclusive isso é uma outra coisa que eu comentei com o Luiz hoje já, enquanto a gente estava fazendo a pauta, que eu sei de onde a tag tira ideias quando eles estão sem ideias para publicar. Porque tem um monte literária. Tem um monte de livro da tag nessa lista, gente. Sabe essa lista? Vou contar um negócio para vocês. Tem 58 aqui lidos, porque uns 10 são da tag, tá? Fora os que eu não li ainda, que também tem aqui, tipo a Firma Pereira. Quer ver? O que mais que é? Tem um outro também. Eu não vou lembrar agora. Eu fiquei muito interessada nessa história do olho, porque eu já ouvi falar sobre esse título, não lembro em qual contexto que eu ouvi falar, mas eu fiquei muito interessada, preciso procurar sobre o que é. Enfim, a gente já sabe da onde a tag tira ideias. Quando ela tá sem ideias, vou publicar. Morre aqui. Mas vamos lá, Luiz. Então, quais livros dessa lista o Brasil quer saber? O Brasil quer saber quais livros dessa lista misteriosa que você já leu e você acha que todo mundo realmente deveria ler. Bom, eu vou começar por Elegância Doris, porque esse é o livro que eu indico sempre, e aí eu fiquei muito emocionada por encontrar ali. E é isso, né? Veio uma Elegância Doris da Muriel Barbery, sei lá o nome dela. Não sei como pronunciar. Mas enfim, é uma história super tocante e tal. Thaís vai ler esse ano, porque está na lista do desafio Sem Frescura dela. Mas aí outros que eu gostei muito. Grande Sertão Veredas está aqui, e eu acho que é um livro que a gente tem que ler em algum momento, assim, ele não é fácil, mas eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, e também tinha que estar aqui, né, nessa lista, né, Grande Sertão. Os que eu terminei, Jonathan. Shade do Jonathan aparecendo só pra deixar shade pra Luiz e falando que é pra indicar o que ela terminou. O pior é que ela terminou Grande Sertão e eu abandonei, gente. Finge que vocês não sabem disso. Não ia estar dando o que eu tava vendo agora, não, gente. Desculpa, um dia eu volto. Ficções do Jorge Luiz Borges, a pessoa que tá encontrando os livros aqui comentando. Mas eu amei. Na real, esse foi o único livro do Borges que eu já li, mas assim, eu amei muito, gostei muito desse livro. E é de contos, assim, então eu acho uma boa maneira de conhecer Borges. E é escritor argentino, né? Te amo também, John. Não, mas eu só indico os que eu já li. Ai, gente! Tem Bolanho nessa lista, mas eu não posso indicar porque não tem 2666. Tem 2666 e tem os Detetives Selvagens que eu ganhei de presente. Tô louca pra ler esse ano. Frescura pra esse ano. Nossa, Luísa, não entendi nada do que você falou. Fala devagar. Cortou tudo. Tem Detetives Selvagens também nessa lista. Eu ainda não li, mas pretendo ler. Se tudo der certo esse ano, pelo Bolanho. Mas acho que os principais seria a Elegância,
O do Guimarães Rosa. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu achei Bonequinho de Luxo do Capote. Eu amo esse livro. Eu não li. Cara, na verdade, ele é bem... Bem que tu falou, assim, né? Ele é bem... Esqueci o nome, me fugiu, gente. Mas, enfim, tem muita variedade. Muita variedade de livros aqui. Tem muito gosto. Você estava falando que o livro é bem fútil, é que a bonequinha de luxo. Ah! Não, ele é eclético, Luiz. Essa lista é muito eclética. Muito eclética. Tem o que eu quero ler do Capote, que é Sangue Frio, que eu não li ainda. Tem aí também. Você Olha, já leu? Já li, muito bom. Enfim, gente, muitos livros aqui que quero ler ainda, mas desses que eu já li... Ah, e 100 Anos de Solidão, né? Óbvio. Claro. 100 Anos de Solidão. Meu favorito. Tem que ter um Gabo pra gente ficar feliz. Tem vários do Gabo, na verdade, nessa lista aí. Acho Inclusive, Ninguém Escreve ao Coronel. É muito bom. O livro curtinho do Gabo, que é uma delicinha de ler. E é muito legal. Leio. Eu fiz uma pequena, grande lista, porque eu não sou obrigada a nada. Começando por Don Quixote. Gente, eu li Don Quixote 2 vezes, então vocês dão conta de ler pelo menos uma antes de morrer, tá bom? Então tá bom. Li Don Quixote, porque, gente, Don Quixote foi um livro que foi escrito em 1500 e bolinha. Vocês têm noção de tanto de tempo que esse livro tem? E ainda é um livro totalmente relevante, todo mundo conhece Don Quixote, todo mundo sabe da importância de Don Quixote, e ainda de quebra, vocês vão gargalhar uma boa parte do livro, porque ele é divertidíssimo. É divertidíssimo. Tem umas enrolação, porque, né, são 2 calhamaços gigantescos, assim, a primeira história que o Cervantes escreveu e ficou muito famosa, que não tinha uma finalização. Aí veio um cara lá e tentou copiar e fingir que era ele que tinha escrito e fazer uma continuação. Aí o Cervantes ficou puto, foi lá e escreveu a continuação. E aí dando um encerramento para essa história, para não correr o risco de ninguém mais ir lá e copiar e fingir que era ele de novo. E um livro é melhor que o outro, o segundo você também dá muita gente. O Sancho Panza é a melhor criatura, gente. Eu dou tanta risada com ele, meu Deus do céu. Então, eu acho que, assim, Don Quixote é necessário para todo mundo ler em algum momento da vida, porque é um marco na literatura. Enfim, lê Don Quixote. Frankenstein. Por quê? Porque Frankenstein é maravilhoso. Gente, eu preciso reler Frankenstein já, porque eu li Frankenstein já tem um tempo. Mas é muito mais que uma história de monstro. É uma história muito filosófica, muito reflexiva. Acho que todo mundo tinha que ler. Super. Edgar Allan Poe. Cadê? Cadê os meus amigos fãs de terror, de gótico, de um negócio mais sombrio? Bom. Vocês estão aqui comigo? Tem 2 histórias do Poe nessa lista. A Queda da Casa de Usher, que é maravilhosa. Maravilhoso. E O Poço e o Pêndulo. Gente, quem foi Jogos Mortais? Perto de O Poço e o Pêndulo. Quem foi? Vocês querem entender o que eu tô falando? Então lê. Se eu não me engano, esses 2 contos, que são 2 contos do Poe, eles estão naquele livro Histórias Extraordinárias. Porque eu li os 2 por lá, eu tenho quase certeza absoluta disso. Que é um compilado dos melhores contos do Poe, gente, que é maravilhoso. Tá? Tem uma edição lindíssima da Companhia das Letras com a capa roxa. É aquela lá mesmo. Tem as edições maravilhosas da Dark Side também, que também tem os contos do Poe. Leia o Poe, por favor. Sim. Poe nem dá tanto medo assim. É mais pela atmosfera gótica que ele traz, que é muito maravilhosa. Eu não sou gato preto dá medo. Gato lazarento. Ai, é meu favorito, muito triste. É, mas é bom, né? É muito bom, gato preto. É muito bom. O que mais? O Conde de Monte Cristo. Né, gente? Ai, eu né? um aqui. Cansa. Pode falar. Não, eu tinha achado um que eu perdi, mas que eu achei muito bom. Ela achou, mas ela perdeu. Tem... Eu perdi, mas tem Milton Ratum também. Tem 2 irmãos aqui na lista. Tem 2 irmãos. Legal também. Sim. Na real, a literatura brasileira até tá bem representada. Assim. Tá.
Tá sim, eu acho. Portuguesa também. A lista Eu acho que é um apanhado bom, assim. Essa lista tá legal. Quem mais? Falei o Conde de Monte Cristo, vocês já estão cansados de me ouvir falar de O Conde de Monte Cristo aqui, gente. Eu não vou ficar me estendendo. São um dos melhores livros que eu já li. E é uma fofoca, é vingança, para deixar qualquer novela das 9 no chinelo. Tá bom? Conde de Monte Cristo. Jane Eyre. Eu amo Jane Eyre. Esses dias eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando do romance favorito das pessoas. Teve uma criatura que me comentou Jane Eyre. O romance, senhora! Vamos conversar aqui. O que é romance para você? Porque, olha, no caso, o negócio ali é mais embaixo, entendeu? Tem muita treta acontecendo ali antes disso. Socorro, socorro. Ai, E tem o Morro dos Santos Vivantes também, né, na lista. Era o meu próximo. Ah, Pessoa que não abre o roteiro. Ela não abre o roteiro, gente. Não, eu tô na lista. Eu tô na lista achando os livros surpreendendo. Sim, os livros que eu não depois de Jane Eyre, o Morro dos Santos Vivantes, que eu também já li 2 vezes. Vocês podem ler pelo menos uma antes de morrer. A Evelyn lê todo ano. Oxe. O que custa você quer ler uma vez? Uma vezinha pra ficar com ódio de todos os personagens? Custa. Você não tá com vontade de sentir ódio de alguém? Lê. O Morro dos Santos Vivantes. Simples. Outro. Gente, olha, e essa lista tá grande, mas eu ainda me segurei muito e coloquei só alguns, tá? Porque tinha mais que eu queria falar, mas tudo bem. Crime e Castigo. Sim, leiam Raskolnikov suando no sofá. Pelo bem de vocês, porque esse livro é sensacional. Um dos melhores livros que eu já li também na vida. Dostoiévski não tem a fama que ele tem à toa, e Crime e Castigo não tem a fama que tem à toa. Porque ele é muito reflexivo, ele é niilista. Aí ele vai, o que é certo, o que é errado. Mas entendeu? São muitas reflexões muito atemporais e necessárias, assim. O que mais? Drácula. Porque, assim, se você gosta de história de vampiro, você tem que conhecer uma das primeiras, da onde surgiu toda essa fama de vampiros, desde os primórdios de sempre. Ah, Luiz, e tem entrevista com vampiro também, viu? Tem também tá nessa. Tá vendo? Vocês lêem Drácula, depois ele lê entrevista com vampiro, pra ficar com o ranço do Luiz, que nem eu. Ranço. Quem mais? O Curtiço, já falei que o Curtiço é é um dos melhores livros já escritos em literatura nacional. Sério. É doído, é pesado, mas é muito, muito necessário, inclusive para os dias de hoje. Eu acho que teve muita coisa que ainda não mudou do que acontece ali naquele maldito daquele Curtiço. Assim, e é muito bem escrito, e é muito gostoso de ler. A hora que você vê se já terminou, você já leu todas aquelas atrocidades, você já tá, meu Deus, refletindo muito sobre tudo aquilo. E é uma obra e tanto. Capitães da Areia, por favor. Faça esse favor vocês. Porque é outro livro que é totalmente atemporal, gente. Você vai ler sobre os meninos lá quando o Jorge Amado escreveu, sei lá, 50, 60 anos atrás, que viviam na rua, à margem, e você vai se lembrar de histórias que você vê hoje em dia acontecendo fácil, assim. Sem contar que o Jorge Amado escreve lindamente. Vale só pela escrita dele, mas a história ainda é maravilhosa. Outro que todo mundo precisa ler é o Hobbit. É difícil? É difícil. Você vai demorar para ler? Você vai. Mas vai valer a pena. Porque pelo menos esse é um descritivo que ele enrola, mas vale a pena cada página. Porque é muito gostosa a aventurinha que eles passam. O Bilbo é o melhor personagem. E ele me fez descobrir que eu sou um Hobbit. Porque gente, eu concordava com ele tudo. Eu só queria ir para casa, sabe? Ficar sentado do lado da lareira, na minha toquinha, tomando chá. É isso. Era só isso que eu queria. Tô acabando. Nas Montanhas da Loucura, porque foi aqui que eu passei o maior cagaço da minha vida. Eu não quero passar cagaço sozinha. Gente, Nas Montanhas da Loucura é uma novela do Lovecraft, para quem não conhece. H.P. Lovecraft, aquele filho da puta racista. Mas a gente vai
Vamos pensar só na obra, né? Ele escreveu Nas Montanhas da Loucura, que é um dos livros que mais me fez ficar com medo na minha vida. Eu tinha arrepio na espinha lendo isso aqui. Pode ser que não funcione tanto para vocês, é porque eu tenho certos medos específicos. Mas para mim, esses seres antigos que o Lovecraft cria, tchutchuco da vida, que não é o caso aqui, mas só para a gente ilustrar, não é Cthulhu, é tchutchuco. Muito mais bonitinho de falar. E sem contar que parece que você está dentro do rolê. Ele descreve tão bem assim, as paisagens e tudo mais, que parece que você está lá. E para terminar, claro, outro clássico da literatura nacional, que é Vidas Secas. Todo mundo precisa ler Vidas Secas. É obrigatório na sua vida, para você ser uma pessoa melhor, você ler Vidas Secas. E sofrer junto com a gente, com a baleia. Eu acho interessante que tem também o 15, que também é sobre uma seca, né? Da Raquel de Queiroz. E tem outro livro que também é do mesmo tipo de literatura, que é A Bagaceira. É um livro que não é comentado. Eu não preciso ler A Bagaceira. Mas eu acabei de achar aqui. Tem também o Centauro no Jardim, o famoso Centauro no Jardim. E aí um livro que eu recomendo demais, deveriam ler, Antes de Morrer, é A Insustentável Leveza do Ser. Porque eu acho que é um desses livros que tu lê e aí tu pensa na vida. Amiga, tá cortando muito. Não entendi nada que você falou de novo. Eu acho que é um livro muito reflexivo. É bem interessante. Tá bom, é reflexivo, até aí deu. Tá cortando muito. Tá cortando real. Tá. Agora vamos, então, a gente falou do que tem lá que a gente já leu e que a gente acha que vocês deveriam ler. Agora vamos deixar a lista que os outros fez de fora. Os outros fez. E vamos falar das nossas próprias, porque a gente é assim, ousadia pura. Que a gente quer ter as nossas próprias listas. Aí você vai ver, a gente pegou quase tudo da mesma lista lá, porque tinha muita coisa que era mais fácil a gente lembrar olhando lá. Finge que vocês não estão ouvindo essa parte. Primeiramente, vamos falar então, Luiz, dos livros que a gente quer muito ler antes de morrer. Então, comece você com a sua lista dos livros. A gente colocou só alguns, porque senão a gente ia ficar aqui por 12 horas seguidas falando sobre todos. E a gente ainda não ia terminar. E a gente só ia se tocar de que a gente não tem vida suficiente para tudo isso, entendeu? Então é melhor a gente fazer uma lista pequena. Num looping eterno. Mas então, eu tenho aqui alguns. E aí eu fiquei muito feliz que muitos desses que eu coloquei aqui tá na minha lista de livros que eu quero ler esse ano. Olha só. Eu vou conseguir? Provavelmente não. Mas enfim, tá no planejamento. Antes de morrer, eu quero ler. Eu coloquei Os Miseráveis, porque eu ainda não li Os Miseráveis, minha gente. E eu preciso muito ler esse livro. Eu tive contato a primeira vez com a escrita do Victor Hugo ano passado, com Corcunda de Notre Dame, que até a gente não gostou, mas eu adorei. E aí me animou mais a ler Os Miseráveis. E ainda mais que, né, a história é bem mais complexa, assim, né? Então, preciso muito ler, preciso ter... Mas esses são uns calhamaços que tu precisa ter um planejamento na vida, tu precisa ter uma estabilidade maior, assim, né, de tempo de leitura, enfim, espero ter ainda um dia. Mas o Conde de Monte Cristo coloquei na minha lista dos desafios sem frescura para este ano, espero que este ano saia. Amém, nós tudo. Que eu, assim, olha, esse livro eu morro de vontade de ler já faz muito tempo, e aí ano passado, ou retrasado, eu finalmente consegui comprar. E, enfim, agora tô na minha estante ali, me aguardando, quero muito ler. Coloquei aqui também um contemporâneo, que é o Água Fresca para Flores. Por quê? Porque é um livro que aí toda vez que eu falo que o Elegância Teodorista é meu favorito da vida, eu falo que tem que ter Água Fresca para as Flores.
E aí eu fico assim, meu Deus, eu tenho que ler Água Fresca para Flores. E, enfim, tô precisando ler esse livro, quero ler, se tudo der certo, logo, assim, mas tá na lista para ler Antes de Morrer. Também Espero quero, que tenha. aceito de presente. Obrigada. E aí, olhem só a curiosidade. Coloquei na minha lista para ler Antes de Morrer, daí nesse intuito, coloquei no mesmo intuito que a Thaís colocou, que é a lista que se coloca. Tu não vai ler agora, mas tu pretende ler Em algum momento. em algum momento da vida. Graça Infinita. E qual é a graça de ter posto esse livro aqui? Trocadilho. Porque a gente já fez um episódio de livros que não li nem lerei. E aí eu falei sobre Graça Infinita, por quê? Porque é um livro que é gigantesco. E aí eu não sabia sobre o que era, ele sempre estava caro. E é um livro lindo, tá? Capa branca, uma caveira laranja. Lindo. Forte laranja. Maravilhoso. Mas eu falei, não vou ler. Porque é um livro muito grande, tem um problema para acabar as coisas, não sei o que lá, não sei o que lá. Fomos ler durante esse episódio, lemos a sinopse de Graça Infinita, e eu fiz o quê? Eu coloquei na minha wishlist. E aí aconteceu o quê? A Amazon fez promoção. E aconteceu o quê? Aconteceu que ele tá na minha estante agora. Porque eu sempre me reservo o direito de trocar de opinião. Enfim, a hipocrisia. Eu sempre me reservo o direito de mudar de opinião, minha gente. Claro. Então é isso. Esse Todos livro devemos, figurou não lerei. Mudamos de opinião durante o episódio. As gurias não conheciam o livro, ficaram conhecendo. Evelyn tem uma história infinita com esse livro da Graça Infinita, que ela já tentou ler. Ela falou que ela vai ler com a gente. Coitada. A gente tem que terminar de ler Uma Vida Pequena antes. Uma Vida Pequena. É verdade, ó. Uma Vida Pequena antes de morrer também. Tá aqui. Então, essa... Então... pelo menos já tá no começo. Graça Infinita tá aqui. Mas, gente, a sinopse é assim, a sinopse do que é ler o livro. São um calhamaço, mas fica com vontade de ler o livro. E essa história aí do Graça Infinita. Mas, enfim, outros livros. Ensaio sobre a cegueira. Porque eu quero finalmente terminar um livro de Saramago na minha vida. E aí eu sinto que com o ensaio sobre a cegueira vai dar certo. Quando você for ler, eu vou ler com você, porque eu quero reler. Real. Eu queria meio logo, assim, mas já não vai dar meio logo, mas enfim. Esse ano. Esse ano. Mas Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, né? Um livro bem necessário. E aí coloquei esse daqui também, Crônica da Casa Assassinada, que é um livro do Lúcio Cardoso, eu acho que é o nome dele. É Lúcio, não é? É, né? E eu sei muito bem sobre isso, não sei. Mas eu sei que deu uma febre sobre esse livro. O pessoal do Leia Nacionais foi criada um grupo para ler esse livro. E aí eu não entrei no grupo na época, não tinha livro, também não tinha tempo para ler. Mas enfim, parece ser sensacional. É dessas histórias, sagas familiares e enfim, as coisas, né? Casos vão acontecendo, as famílias vão se reunindo, blá. Gosto. E aí eu coloquei aqui. A gente vê que ela sabe super sobre o livro, né, gente? Vocês estão ouvindo? Não, eu sei que entender? Então, não porque sabia, eu não entendi qual é porra nenhuma. Nem eu. Eu quero ir na surpresa. Entendi. Legal. Ótimo. Bem divertido. E aí, quero ler O Tempo e o Vento, que também é uma saga... Nossa, meu Deus, 35 livros. Mas esse eu sei um pouco mais porque é a história, que eu já li os spin-off do Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo, né? E Érico Veríssimo ainda, ele nasceu na mesma cidade que eu nasci, Cruz Alta, e eu adoro a escrita do Érico Veríssimo. Ele não tá nos livros lá, mas poderia estar, eu gosto muito. Bairrista só, né? Não, mas eu gosto mesmo. Eu já li do Érico, eu já li Incidente em Antares, Na Terra e o Capitão Rodrigo, que são menorzinhos, e já li também Olhar os Lírios do Campo e mais algum outro que eu não tô lembrada. Mas aí o Tempo e o Vento, né, a grande série dele, né, que são saga, é uma saga, tudo das terras de Bará. Quero ver.
E aí, outro livro que eu coloquei aqui, A Redoma de Vidro, que está também na lista lá dos meus livros. Quero muito, da Sylvia Plath. É um livro que acho que vai ser muito forte, muito corrida. E esse é bom pequenininho, né? Você não quer mais. Pelo menos isso, Mas eu né? acho que ele vai ser bem, bem forte, assim. Então, coloquei Os Detetives Selvagens do Bolanho, porque eu adoro Bolanho. E Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, o famoso livro que não tem ordem para ser lido, é um romance, mas você pode ler os capítulos alternados. O autor fala que você pode seguir determinada ordem, ou você pode seguir do capítulo 1 até os 50 e parar por aí, não continuar depois, tem tipo 70 capítulos. Ou então, você pode seguir a ordem que quiser. Gente, olha que genial isso. Não Genial. consigo, gente. Do meu toque não me permite. Eu ia ler do começo reto do jeito tradicional. No final. Não, então eu já comecei a ler ele, eu já tinha pego na biblioteca e era um livro tão pequeno, mas eu li alguns capítulos, aí eu tava lendo na hora que ele indicou. E aí, assim, tipo, só sério, ele termina, agora você vai pro capítulo. Aí tu vai procurar o capítulo tal, daí, entendeu? E é isso, minha lista muito pequena, tô muito controlada. Tá mesmo. Controladérrima. Bom, eu tenho muita coisa que eu quero ler, então eu fui seguindo mais ou menos o que eu vi lá na lista também, dos para ler antes de morrer, que eu já tenho aqui, e que eu sei que eu quero muito ler, os que eu não tenho também, aí eu acrescentei mais algumas coisas, enfim, vamos começar. Eu quero ler toda Jane Austen. Já começa por aí. Porque eu só li, eu falo que eu gosto muito desse livro de Jane Austen, blá blá blá, só li 2 livros da mulher. Não tem nem vergonha na minha cara, né? Eu só li Orgulho e Preconceito e Persuasão. Amo os 2. Muito. Então, quero ler Razão e Sensibilidade, quero ler Emma, quero ler Mansfield Park, quero ler. Não, Mansfield Park não é dela, não, gente. Não, tá certo. A Abadia de Northanger, eu confundo com as Brontetas, né? A louca. Quero ler todo mundo. Não, tem Mansfield Park também. Não confundi, gente. Eu tô louca, mas nem tanto. Tem? Tem Mansfield Park, tem a Abadia de Northanger, tem todo mundo. Quero ler todo mundo, quero ler todos os livros da Jane Austen, porque eu amo essa mulher que foi muito, 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 muito à frente do tempo dela. Então é uma meta de vida ler todos os livros da Jane Austen. Comece por aí. Outro que eu quero muito ler, Madame Bovary, do Flaubert, Gustave Flaubert. Flaubert, aquelas, eu não sei ler, é francês. Gente, e é Flaubert. assim, eu tô enrolando esse livro, eu tenho ele aqui, porque eu tô com um pouquinho de ranço dos franceses. Não sei o que aconteceu. É porque o Vermelho e Negro, Corcunda de Notre Dame, sabe? Eu não andei tendo muitas boas últimas memórias com franceses, apesar de amar vários, amar Victor Hugo, amar. Tô falando aqui do Conde de Monte Cristo, do Dumas, enfim, gosto também. E eu sei que existe aí uma famosa trilogia que criaram aí das mulheres fortes, que é Ana Karenina, Dom Casmurro e Madame Bovary. Existem até trabalhos falando sobre isso. Então só me falta Madame Bovary, que eu já li Dom Casmurro e já li Ana Karenina. Então só me falta Madame Bovary, que é uma coisa que eu também quero ler em algum momento. Não agora, sabe? Agora eu tô mais para leituras mais da minha zona de conforto. Tanto que abandonei Grande Sertão, Veredas, que era um livro que eu queria muito ler, mas não no meu momento. Então, Madame Bovary, vou ler antes de morrer, em algum momento da minha vida, mas não sei quando ainda. Aí, alguns autores, ou um autor que eu quero muito conhecer, que eu não li nada ainda, é o Charles Dickens. Então, coloquei aqui Grandes Esperanças, porque eu sei, pela sinopse, pelo estilo da história, que já ouvi muitas pessoas contarem, que é o meu tipo de livro, entendeu? É um tipo de livro que eu vou gostar. Aparentemente é um romance meio que de formação, enfim, com romance. É isso. Tenho muita vontade de ler, só que também é um calhamacinho, né? Diga, Luiz. É esse que tá na nossa literatura. Nossa, amiga, tá cortando demais, eu não entendi nada que você falou.
É esse que tá na nossa lista de leitura? Não, o que tá na nossa lista de leitura é o David Copperfield. Eu Eles sempre são- confundo, pra mim é o mesmo livro. Não! É que é do mesmo cara, né? Mas não. Eu jurava que era David Copperfield, Grandes Esperanças. Não é? Não, é tipo um subtítulo, né? David Copperfield tem grandes esperanças. Não, esse é outro. Outro. Esse eu nem tenho Tá. ainda. Já tá aqui na minha lista de ler em algum momento da vida. Outro que eu quero muito ler, que esse eu já tô enrolando, e eu tenho 2 edições dele aqui em casa. A pessoa que tem. Não, mas não é. É porque o primeiro, vou explicar, tô falando de Mulherzinhas. Saiu o filme aí, ficou há um tempo, até concorreu ao Oscar, e eu não assisti até hoje, porque eu quero ler o livro antes. Mas ainda não consegui o momento. Mas eu comprei ele naquelas edições da Folha, sabe? Grandes Mulheres. Só que aí eu descobri que ele não tem. É porque tipo, são 2 livros e nesse da Folha só tem o primeiro. Aí eu fui lá e Eu comprei acho que a isso é tão edição da bizarro. Zar. É tipo Alice. É. Que também tem os 2 num só. Aí eu comprei a edição da Zar, que tem tudo. Só que é um senhor tijolo. Assim, tô um pouco assustada, assim, um pouco receosa de ler ele ainda nesse momento, mas eu vou ler. Tem uma parceira minha lá do Instagram, a Sara, que ela não é de ler muito clássico e ela ama esse livro. Então, quer dizer, ele deve ser um livro que ele, tipo, prende qualquer público, sabe? É falta de vergonha na cara minha mesmo de não ter lido ainda. Que mais? Senhora dos... Senhora? Por que eu tô senhora que eu tô louca? Faz de conta que não tem senhora aqui. Ele era pra falar em cima. Outro que eu quero muito ler é O Coração das Trevas. Eu amo esse título, gente. Vamos conversar sobre esse título, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad? Porque ele me parece um livro que eu vou gostar. Apesar de trevas aí, isso é só meu nome. Mas é um livro diferentão, assim. É um tipo de... É uma coisa que eu acho que vai me tirar da zona de conforto. Tá. Uhum. Me tirar muito da zona de conforto. Por quê? Gente, vocês já viram... Só um minuto. A sinopse desse livro. Não tem sinopse desse caralho. Aquelas que pegam o livro. Eu acho que eu tenho, vou procurar, peraí. Oh, Jesus. Não, eu tenho o livro, mas não tem sinopse. Só um minuto. Você tem o da Dark Side? É o mesmo, Luiz. Ela foi pegar o mesmo livro. Oh, meu Deus. É o mesmo, amiga. Ah, não, da Dark Side, tá certo. É o da Bem. Dark Side que também tem sinopse. Mas enfim, eu achei muito louca a edição, porque tu sabe que eu comprei sem saber sobre o que era? Eu vou ler. Exatamente. Tu achou? Então lê. Vou Vou. descobrir. Peraí. Eu também comprei sem saber o que era e fui ver depois. Quem nunca, né? Porque ele é um clássico que é muito falado, assim. E ele inspirou o Apocalipse Now, que é muito importante. Isso é. Gente, calma que tá abrindo. Calma que tá abrindo aqui. Ai, tá acontecendo? Minha internet tá ruim assim? Deixa eu ir pelo celular que é mais fácil. Agora foi. Então, gente, vamos seguir falando aqui. Tudo isso pra gente ter a sinopse. Eu amo que a gente zera o Enem sempre. É maravilhoso. Eu vai ler só. Só vou ver a sinopse. Peraí. Tá muito lerdo aqui no Meu computador. Deus. Não sei o que tá acontecendo. Que, Luísa? Eu achei uma sinopse que tinha me dado livro, porque ela tem 100 mil linhas. Não, a pior é a sinopse aqui da... Eu não tô acreditando. 3 horas para abrir, gente, uma sinopse de 3 linhas, mas vamos lá. Nossa, mas aí tem um monte de coisa aqui embaixo.
Basicamente não quero aborrecer muito vocês com o que aconteceu comigo, diz o marinheiro Marlowe aos colegas de navegação enquanto anoitece no Tamisa. Ele começa então a relatar sua experiência no período em que esteve à frente de um barco a vapor em um rio na África. Então é basicamente esse cara contando o que aconteceu. Porém, altas tretas acontecem. Entendeu? Altas. Eu Porque achei olha ótimo. aqui, Tu achou uma sinopse de 3 linhas, a sinopse que eu abri da Amazon tem, tipo, 40 linhas. Tem uma, mas aqui embaixo tem várias outras questões aqui falando, mas só sobre a questão da parte do horror. Seguindo a maldição de outras grandes obras literárias, O Coração das Trevas não alcançou sucesso imediato e nem trouxe fortuna ao autor. Foi somente na década de 50 que o livro deixou de ser uma incógnita para se tornar voz contra os horrores de uma segunda grande guerra que transformou o mundo e se tornou latente o instinto mais básico dos homens, sobreviver. Tá bom? Vocês entenderam agora o que eu quero ler? Tudo isso era só para te contar para vocês porque eu queria tanto ler No Coração das Trevas. É um cara que vai navegar pelo Thames aí na África e altas tretas acontecem. Basicamente. Eu vou ler também o comecinho dessa sinopse. Tá pegando meu som? Tá. Em meados da década de 1970, o rei Leopoldo XX, da Bélgica, passou a promover supostas expedições humanitárias e científicas para civilizar os selvagens, entre aspas, que habitavam o Congo. No entanto, o monarca apenas explorava o país. Escavava o ouro, abatia elefantes em busca do marfim, promovia caçadas esportivas e devastava a floresta nativa. A riqueza produzida seguia diretamente para os cofres pessoais do rei. Além disso, essa exploração era realizada por meio de crueldades com os habitantes nativos que morriam de fome, de doenças e por excesso de trabalho, ou sofriam torturas, estupros e massacres perpetrados pelos europeus. No ano de 1890, quase no fim de sua carreira marítima, o polonês Joseph Conrad desceu o rio Congo como capitão de uma embarcação a vapor. A experiência viria a marcá-lo pelo resto da vida. Ao chegar no Congo, Conrad encontrou apenas o horror em suas diversas facetas. O horror praticado pelos agentes da civilização. O horror absoluto. Que loucura, né? E aí, a partir disso, ele escreveu o livro, né? Que interessante. Entenderam agora as altas tretas? É um livro que precisa ser lido em algum momento da vida. Sem dúvida. Tem uma edição lindíssima da Darkside e eu tenho outra daquela editora que a gente não gasta dinheiro com ela porque ela cobra muito caro em livros. E porque, enfim. Depois disso, tem A Montanha Mágica, que é um livro que eu quero ler em algum momento da minha vida. Que momento? Não sei. Em algum momento subirei essa montanha, ainda não me veio à vontade, mas eu quero muito ler. Eu tenho outro livro aqui do Thomas Mann. Provavelmente vou ler primeiro. Os Buddenbrook. Provavelmente lerei primeiro, mas A Montanha Mágica eu também quero ler em algum momento. Não li nada ainda desse alemão safado. Do nada, alemão safado. Eu lembro que eu falei dele aqui esses dias. Mas um que eu quero muito ler, pensando em Hemingway. Gente, eu preciso ler Por Quem os Sinos Dobram. Alguém bate na minha cara e me coloca para ler esse livro? Não só esse, né? E esses outros do Hemingway que eu tenho aqui em casa. Mas esse é o que eu mais quero ler. Mais quero ler há muito tempo, por causa da bendita citação dele lá no 344. E, enfim, porque Hemingway, eu não li nada do Hemingway ainda, é outra vergonha minha que eu preciso sanar. Mais uma das, né, gente? É tanta gente para ler, é tanta gente para conhecer. Olha, não é fácil. Não é fácil. Haja vida. Depois, eu preciso muito ler também As Vinhas da Ira, do Steinbeck, porque li Ratos e Homens, é um dos melhores livros que eu já li, um dos favoritos da vida, que me deixou em depressão. Enfim, vocês já estão cansados de saber. Então, eu preciso ler O As Vinhas da Ira, que é o outro livro super mega famoso desse autor, que eu preciso conhecer. Pelo que eu entendi, do que eu já ouvi falar, também se passa na época da recessão dos Estados Unidos, igual Ratos e Homens. É o mesmo pano de fundo histórico. Enfim, tenho muita vontade de ler também, porque se for tão bom quanto Ratos e Homens, vai ser um outro favorito da vida. Então, em algum momento da minha vida, eu vou ler. Preciso ler O Robô. Esse eu roubei lá da lista.
A gente, tipo, vamos começar aqui com a... Tem que ter alguma ficção científica que eu não li ainda. E Eu, Robô, do Asimov é uma delas, porque eu preciso ler o Robô. É o próximo que eu preciso ler dele, porque aí depois eu vou querer ler, enfim, todos os outros os boxes que eu tenho aqui em casa dele, gente. Eu tô fodida. Eu só li até agora o Fim da Eternidade, que é o que eu mando todo mundo ler, eu brigo. Enfim, que é desse universo que ele criou aí, que depois vai culminar na Fundação, né? Que é a obra máxima dele. Mas eu sei que tudo começa em Eu, Robô. Então, o primeiro que eu precisava ler é o Eu, Robô. Depois vai para o Fim da Eternidade, que eu já li. E aí depois a gente vai ter a trilogia lá, que tem as Correntes de Espaço, Pedra no Céu, Poeira Estelar, enfim, que é a trilogia estelar. Depois tem a trilogia dos robôs. Depois vem Fundação. Então, assim, eu preciso dar o primeiro pontapé. A ideia é ler toda a obra de Asimov em algum momento da minha vida. Então, pontapé por Eu, Robô. Então, vamos focar em Eu, Robô. Quem sabe eu não leio até esse ano, talvez. Mas em algum momento da vida eu coloquei o Eu, Robô aqui para ilustrar. Que eu preciso ler todo o resto do Asimov. Eu tô fodida. Só pra contar. Gente, a minha alergia tá pô. Vocês não ligam não que eu tô coçando o nariz toda hora, que eu sei que tá acontecendo, porque tá coçando demais. Alguma coisa tá com alergia. Ácaros, provavelmente. A Sangue Frio, né, Luiz? Eu preciso muito ler A Sangue Frio, do Capote, que é um livro que é um marco aí na literatura, enfim. Eu vi o filme e eu fiquei mais doida ainda para ler, porque tem um filme, gente. Tem um filme que mostra o Capote ficando doido atrás dessa história. Que é um... Luiz pode falar melhor que eu, mas é um livro-reportagem. É. Uma reportagem, enfim. Aconteceu uma chacina, um assassinato de uma família, e o Truman Capote, que é o autor desse livro, que é um jornalista muito bom, que é o mesmo cara que escreveu Bonequinha de Luxo, que, enfim, ficou aí eternizado pelo filme com a eu estou lembrando Audrey, eu tava esquecendo o primeiro nome dela, que é Audrey Hepburn. Enfim. E aí mas, ele na vai. real, ele era escritor, né? É. Ele ficou famoso ali no jornalismo literário. E aí até eu comentar Tom Wolfe, que é um escritor que eu amo, que era esse primeiro jornalista e depois começou a publicar livros, chegou a publicar livros também. Tá ali na lista dos 1001 livros. Tem o romance dele, da Fogueira das Vaidades, que eu tenho, ainda não li, quero ler. E tem um outro lá também que é de jornalismo. Mas o Capote, ele era escritor. Aqui, eu ia falar depois. Você não viu de novo. Da Fogueira das Vaidades. O último que eu coloquei. Que eu tô lendo. Oh, meu Deus. Mas sim, então o Wolf também. Então, já que estamos falando de A Sangue Frio, A Fogueira das Vaidades também é um que eu quero ler agora. Desde a época em que eu vi aquele filme que descobri que o Tom Wolfe era loucão. Ele é muito doido. Eu adoro Louco de ele. pé. Maravilhoso. Ai, ai. Tô acabando. Tem um livro que eu tenho vontade de ler desde que eu fiz faculdade. E eu descobri que ele existia. E é um livro do Llosa. Mário Vargas Llosa. Que é sobre... Eu lembro que eu tinha um professor de literatura. Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui. O melhor professor de literatura que eu já tive... Não, mentira. Ele empata com o Valdomiro, que também era maravilhoso, que é o Pina. É meu professor de literatura brasileira. O cara tinha um HD de 1 tera na cabeça, porque ele sabia a citação do livro de cor. Você não tá entendendo? Ele dava aula sem livro. Ele ia lá e passava as coisas na lousa da cabeça dele. Os resumos literários e tudo, enfim. E ele sempre falava que ele nunca ia obrigar a gente a ler os Sertões. Porque ninguém merece um castigo desse. E ele achava que a gente não merecia esse castigo de ler os Sertões, do Euclides da Cunha. Porém, que existia um outro livro tratando sobre o mesmo assunto, que é a Guerra de Canudos, escrito por um moço aí, latino-americano, que é muito melhor do que os Sertões e que esse, sim, se a gente tivesse oportunidade, era pra gente ler. Então, essa é a grande indicação. E eu tô falando da Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, que fala sobre a Guerra de
Canudos no Brasil, A Guerra do Fim do Mundo. E é um livro que há séculos eu tenho vontade de ler, há séculos. Eu nem comprei ele ainda, porque está sendo caro. Mas é um que, assim, ele tá na minha lista, que eu preciso ler ele em algum momento da minha vida, de algum jeito, de qualquer jeito. Por toda essa história e por culpa do Pina, meu professor. Nunca vou ler Os Sertões e quero muito ler A Guerra do Fim do Mundo. E eu vou... Gente, eu prometo que eu acabei, é o último. É só porque eu achei muito maravilhoso esse livro, tá lá naquela lista dos 1001 antes de morrer, que é O Psicopata Americano. Eu amei que esse livro tá lá. Essa lista é ótima. Essa lista é muito eclética e eu quero ler mesmo. Eu já tenho ele aqui em casa, naquela edição linda, maravilhosa da Dark Side. E ele vai entrar aí em algum momento também. É isso. Não, eu lembrei que eu não incluí nenhum russo que eu preciso muito ler. Eu quero muito ler Crime e Castigo, porque eu ainda Crime e Castigo do Dostoiévski. Nem Os Irmãos Karamazov, que eu quero muito ler. Eu tenho um sonho da infância desse livro. E A Morte de Velite, do Tolstói, eu também quero muito ler. Isso eu acho que talvez seja o único Tolstói que eu ainda vou ler. Aquelas traumatizadas. Gente, Ana Karenina me traumatizou num livro tão absurdo. É que assim, a escrita do Tolstói é linda, é maravilhosa. Eu fiquei com vontade de escrever o livro, meu livro inteiro está escrito. Porque era cada citação linda, cada momento lindo. Só que era muita enrolação, meu Deus do céu, pra quem enche tanta linguiça, não tem necessidade, né, gente? Tem, mas tudo bem. Quem sabe um dia meu ranço passe. Tem isso também. Bom, agora vamos às indicações, Luiz. A gente já falou quais a gente quer muito ler antes de morrer, né? Eu falei que a lista ia ser infinita. Mas agora vamos aí, vou tentar, eu prometo que eu vou tentar ser breve nesse, tá? A maioria eu já falei 1 milhão de vezes, então é isso. Mas agora, então, como um episódio de Literatura Sem Frescura não é completo se a gente não fizer indicações, agora a gente vai indicar alguns livros que a gente já leu e que a gente acha que vocês devem ler em algum momento da vida de vocês antes de morrer. Luiz, comece. Olha, eu tentei diversificar um pouco minha lista, inspirada nos livros para ler antes de morrer, que é bem diversificada também. Então trouxe aqui como primeira opção O Colecionador, do John Fowles. Eu pensei em pôr esse, eu tirei depois. Eu fui ver que tu colocou ali uns que eu queria colocar, daí eu vou indicar esse. Porque esse livro, eu acho que ele tem muitas leituras. Eu quero ler de novo ele, que gostaria de me aprofundar mais nele. Mas ele tem ali da leitura do psicopata, da sequência da moça lá. Mas ele também tem a leitura da questão do bárbaro, do civilizado e essas coisas assim. Então eu acho que é um livro que tu consegue se aprofundar mais. Muito. E pensar, né, outras relações. Além da história, que a história é maravilhosa, assim. Tipo, é um livro tremendo, assim. Um livro tremendo, assim, de interessante e surpreende muito e não consegue parar de ler. E aí também tem essas outras reflexões que eu acho interessante. Na edição da Dark Side tem um prefácio que é muito bom, e aí ele traz um pouco dessa relação, assim, dessas outras reflexões que dá para fazer com esse livro. E aí eu trouxe novamente Grande Sertão, que é um amorzinho, eu preciso reler este ano. Eu parei de estar no leitura coletiva, parei para ler outras coisas, mas eu quero reler. Eu tô achando a leitura muito mais agradável e fluida, apesar de eu ter empacado, mas enfim, melhor do que da primeira vez. E eu acho que é um livro que vale a pena, mas é um livro que tem que ter um momento para ele, né? Tem que ter um tempo para digerir ele. Trouxe também o Conto da Aya, que também está em um livro novamente, mas é um livro que eu acho muito necessário, pesadíssimo, mas muito necessário, fala muito sobre questões das mulheres, né? E como a gente nossos direitos podem ser tomados a qualquer momento, então é muito bom para ficar atenta
Sim, né? Vamos lá, galera, mulheres. necessário. Porque é bem necessário, assim, é muito louco o que acontece ali. Tu vai conhecendo a história e tu vê como foi. Nunca é do dia para a noite, né? Só que sempre parece que é do dia para a noite que acontecem essas coisas, né? Tipo, a gente vê na história do que realmente aconteceu, enfim, nas ditaduras, parece que é assim, né? Parece que estava tudo bem e do nada piorou tudo. Claro que tem toda uma construção e as coisas vão piorando até ficar muito ruim, vocês não fazem nada. Sim. Enfim, nesse livro tem essa relação, então eu acho muito importante para as mulheres ficarem atentas. E aí trouxe A Trégua também, um livro que eu li ano passado, que eu acho que é uma história bonita e também faz refletir sobre a vida e sobre como às vezes a gente adia tanto a nossa vida, né? Por exemplo, ele tá só pensando Pois na é. aposentadoria dele e tal, e aí quando vê ele não viveu. Tipo a gente aqui falando dos livros que a gente vai ler em algum momento antes de morrer, né? É, bem isso, bem isso. Tá falando, tá nada aqui. Tudo bem. Vou pensar. Enfim, né? Literatura, arte faz Bonita isso, né? vida. E eu trouxe também 1984, ele que está sempre nas listas segura, porque esse livro é um clássico que todo mundo deveria ler, é um clássico Sim. do George Orwell, que é bom também para a gente ficar atento. Esse aí eu li praticamente 2 vezes também, aquelas. Gente, alguns livros aí que eu li 2 vezes, né? Que coisa, não? 1984, que a gente leu na nossa leitura coletiva no final do ano passado. Uma porrada de livro, mas sensacional e necessário. Eu também acho que 1984 é muito necessário. Aí eu vou para minha lista, gente, eu vou falar pouco. Juro. O Luiz pode me ajudar, porque eu já fui nos latinos todos. 100 Anos de Solidão, porque sim, é um dos melhores livros já escritos. Você vai ficar com saudade de Macondo e com vontade de se mudar para lá. Você vai confundir todos os Aurelianos, os José Arcádios e tudo mais, mas foda-se, porque vale a pena. Gente, esse livro é sensacional, assim, é sensacional. É uma das melhores coisas já escritas. É o realismo mágico de primeira. O Gabo coloca aqui tantas críticas sociais maquiadas que, se você não te prestar atenção, você vai achar que é tudo fantasia, faz de conta, mas tem tanta coisa muito mais profunda aqui. É muito, muito perfeito. É um livro redondinho, ele é cíclico, ele começa, ele tem um começo e ele volta, entendeu? Ele fecha o círculo bonitinho, é a coisa mais. Muito bom, meu Deus, aquelas que começam a da crise. Leiam 100 Anos de Solidão, por favor. Todo mundo Façam deveria ler esse livro. E mais de uma vez ainda. Se bobear. Sim. Eu tenho muita vontade de reler. Esse ano eu tava a fim de reler. Vamos ter isso. No meio do episódio, marcando leituras coletidas. Calma, Luísa, respira. Respira. A Casa dos Espíritos, já que falamos de 100 Anos de Solidão, a gente tem que ter a Allende aqui, gente. Esse livro já nasceu um clássico. Ele já nasceu um clássico. Ele é um livro necessário. Um livro... Foi o primeiro livro que essa mulher escreveu, eu não sei. Foi uma inspiração divina, não é possível. Teve que ter alguma coisa. Porque é sensacional essa história, gente. É sensacional. E aí tem toda a questão política que você vai estar lendo. Você vai falar, gente, mas parece aqui. Parece que foi hoje. Mas ela estava... Gente, esse livro ficou ainda mais interessante depois da descoberta de que Neruda foi assassinado. Vocês estão sabendo dessa fofoca? Vocês não estão sabendo? Eu vou contar aqui. Fizeram a exumação do corpo do Neruda porque ninguém entendeu. Gente, do que eu tô falando? Aqui, volta. Quem ainda não leu A Casa dos Espíritos deve estar boiando. A Isabel Allende escreveu com base em muitas coisas que ela viveu, inclusive políticas. Por quê? Houve uma eleição no Chile em que o tio dela, é um parente, Salvador Allende, que era de esquerda, foi o vencedor. O que acontece? Os ricos, empresários, não gostaram que um governo de esquerda ganhou e armaram um golpe, mataram Allende e o Pinochet ascendeu ao poder. Foi aquele filho da puta que ficou lá por anos e anos e anos,
ferrando com os chilenos. Foi isso que aconteceu. E o Neruda, ele sempre foi muito ativo politicamente, e ele era abertamente de esquerda, e ele estava abertamente do lado do Allende. Corta para Pinochet ascendeu ao poder. Uma semana depois, o Neruda morreu. Gente. Segundo o laudo, segundo o negócio, foi de doença foi câncer de próstata. Do nada. Morreu. Aí, lógico que ninguém nunca caiu nessa conversa piada, e teve muitas pessoas que tentaram descobrir, e aí fizeram agora a exumação e saiu o resultado de que ele foi infectado com uma bactéria ultrapotente e que foi isso que matou ele. Basicamente isso. Foi uma morte causada. E vocês vão entender lendo esse livro. Entendeu? Esse livro, o outro dela, Longa Pétala de Mar, que o Neruda freta um navio para salvar as pessoas da guerra. Neruda era foda. Enfim. E aí a gente tem tudo isso, tá vendo? Porque vocês precisam ler A Casa dos Espíritos. Olha o tanto de história aqui. Porque a Allende escreve ficção histórica, né? Então você aprende muita história junto com isso. E aí você tem essas informações de fofoca aí, do nada. Do nada uma fofoca. Mas, gente, pelo amor de Deus, Neruda. Outro, O Homem que Amava os Cachorros, que foi uma leitura que a gente fez ano passado. E essa eu já acho que todo mundo tem que colocar, porque Padura é foda. Sim. Ele é outro que escreve romances com fundo histórico, então você vai aprender muito sobre história lendo os livros dele. Eu não acho a escrita dele tão fluida quanto a da Allende, só que é lindíssima. Então vale a pena a leitura mais truncada, sabe? Porque ele escreve belamente e a pesquisa dele é tão minuciosa que eu não sabia de nada, gente, da história da treta russa lá. Não sabia. Saí sabendo de tudo. KGB. Porque a KGB faz coisa. Exatamente. Saí entendendo tudo, até os bafafá do Trotsky dando uns pega na Frida Kahlo tá no livro, entendeu? Então, assim... Amo. Enfim, tá vendo? Eu só tô pela fofoca sempre. Mas leiam O Homem que Amava os Cachorros, porque é um livro, assim, necessário. Totalmente necessário, e você vai ser outra pessoa depois dele. Eu vou ter que puxar a sardinha para Jane Austen e falar de Orgulho e Preconceito, porque você precisa entender os memes sobre o Mr. Darcy e a pobre que ele se apaixonou, gente. Você precisa entender. Se você não leu ainda, você precisa. Se não for só pelos memes. Entendeu? Gente, preciso Que é a desse melhor livro. coisa. Que é a melhor coisa, a melhor parte. Meu Deus. Precisa mesmo ler. Eu fui ler, não teve nem tanta graça, porque eu já sabia a história de cor, de tanto que eu tinha visto o filme. Mas ainda tem uma continuação final, não termina. Eu fico dizendo assim, ainda não assisti o filme só pra ver. É muito bom esse filme, muito bom. Esse livro. O filme também, mas enfim. Outro que todo mundo tem que ler em algum momento é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vai falar sobre um tempo nebuloso nos Estados Unidos. Foi o único livro decente que a Harper Lee escreveu, porque ela tentou escrever outro 20 anos depois, todo mundo fala que é muito ruim. Que eu lá coloco um vigia, mas enfim. Esse livro, O Sol é para Todos, é de uma beleza ímpar e você vai sair um ser humano melhor depois de ler. Fala sobre preconceito, sobre a época em que os negros ainda eram muito marginalizados nos Estados Unidos. E aí tem essa menininha que conta a história, e o pai dela, que é um advogado, que vai defender um negro que está sendo acusado de uma coisa que ele não fez, porque ele acha que é o certo a fazer, ele vai sofrer muita retaliação, enfim, mas olha o que ele está ensinando para a filha dele, né? Vale muito mais. Enfim. Depois, um livro que eu li, que não é tão falado, mas já ouvi muita gente falando, e que até hoje eu não me conformo que a autora não ganhou o Nobel, aquelas. Eu ainda estou torcendo por ela em algum momento. Estou falando de Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Gente, vocês sabem da treta de Salem, né? Que em Salem teve lá as bruxas que foram queimadas, teve uma histeria coletiva falando que as bruxas estavam possuindo as crianças, e era tudo as pessoas da igreja retardada querendo cagar regra na vida das mulheres, como sempre foi. Então, tinha uma dessas meninas que foram julgadas aí
não chegou a ir para fogueira, porque não foram todos que foram, mas foi condenada, que era uma escrava negra. E ela foi simplesmente apagada da história, até que ela foi retomada nesse livro, e vocês vão conhecer um pouco da história da Tituba. E vai falar muito sobre religiões de matriz africana, voodoo, enfim. A religião dela é lindo. Assim, essas partes são muito lindas. E é muito legal pra gente desmistificar certas coisas, sabe? A gente tá vendo aí aquelas do BBB, a intolerância religiosa que ainda existe no Brasil e em outros lugares. Esse é um livro que vem quebrar um pouco disso. E questão racial também. Então, todo mundo precisa ler em algum momento para entender a parte certa da história, não só o que foi imposto pelos brancos. Como eu sou do contra, eu vou colocar um romance policial aqui, sim, porque eu não sou obrigada a nada, então a gente vai de clássico. Eu estou falando de O Silêncio dos Inocentes, porque, sim, é o melhor policial de todos os tempos e só a minha opinião importa. Obrigada de nada. Próximo. Ai. Os Pilares da Terra. Luísa, concorda comigo que Os Pilares da Terra já nasceu um clássico e ele tem que ser lido por todo mundo? Sim! Meia hora depois. Eu não achava o meu microfone, gente, mas sim! Muito bom, gente. Mas, cara, a gente não pode, né? Os livros que a gente leu junto, eu tava antes olhando na minha estante, nossa, acho que eu vou falar dos Pilares da Terra. E daí um outro me falou também, do Homem que Amava os Cachorros. Acho que eu vou falar do Padura. Não tem, gente, unanimidade aí. Quem leu respira e concorda. Os Pilares da Terra, pra você passar ódio, deseja mortes lentas e dolorosas também, entendeu? Agora falta mais 35 livros de 1000 páginas pra gente terminar de ler toda a história. Enfim, quem for ler me paga. Caímos no esquema de pirâmide. Foi isso que aconteceu. Foi. Que ódio desse esquema de pirâmide maldito. Mas tudo bem. A gente vai feliz porque são livros bons. E, para terminar, A Mão Esquerda da Escuridão, porque precisava ter outro sci-fi aqui em algum momento. E A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é uma das primeiras aí, a mãe da ficção científica, a mulher que escreveu ficção científica. E esse livro, gente, é aquele livro que eu já falei aqui várias vezes, que ele é bom enquanto você está lendo, mas ele cresce infinitamente depois que você termina e você fica ruminando ele na sua cabeça e aí você entende muitas coisas. Essa mulher transcendeu. Simples assim. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Tá bom, parei. Vai, Luísa. Próxima rodada. Adorei, porque eu fiz 2 rodadas agora e eu mostrei minha lista agora. Mas ainda bem, porque na primeira rodada eu tinha esquecido de vários, que agora eu lembrei. Enfim, vou falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não sei como a Thaís esqueceu de colocar na lista dela. Porque eu falo toda vez, aí eu desisti. Boa. Então deixa pra mim falar. Gente, eu li só uma vez esse livro. Eu não cheguei a ler ele quando eu estava na escola. Eu li só na nossa primeira leitura coletiva do Lit Sem Frescura, né? Que foi do ano passado. Ano retrasado já. Já foi ano retrasado. 2021. Que horror. Boa. E, gente, genial. É genial. Eu gostei muito do Masmorro, mas Memórias Póstumas é genial. É genial do início ao fim. É um livro que ele é crítico, mas ao mesmo tempo, tipo, muito ácido. Crítico à sociedade. É muito ácido. E, tipo, a crítica dele valia tanto quanto o Machado escreveu, mas vale para os dias de hoje também. E isso que é o genial, né, dos livros clássicos. Mas ele é também divertidíssimo. Tem, por exemplo, o capítulo inútil. Esse é um capítulo inútil, ele não precisava nem ter escrito. Ponto. Próximo capítulo. Maravilhoso. E a história de Adão e Eva? Aí é várias reticências, porque tipo, todo mundo já conhece. Eu não sou obrigada a escrever de novo. Você já sabe. Muito bom. Muito hoje, bom, você gente. Tá falando de Machado. Hoje o Michael, inclusive o Michael tava aí. Inclusive ele falou que se a gente criar uma lista de 100 livros para ler antes de morrer, ele participa. Agora 1000 é muito. Mas o Michael fez um post, tipo, resumindo os autores favoritos dele e aí pedindo pra gente resumir os nossos. Aí eu fiz um resumo de Machado.
que ficou muito bom, por sinal, e eu preciso ler para vocês, que o que define Machado de Assis é: pessoas são egoístas e egocêntricas, por isso vou lidar com tudo usando o meu deboche, que é o que me resta. Machado de Assis. Não fala que não é isso. Ele é o deboche. Pessoas são filhas da puta, para não falar outra coisa, né? Aqui eu falei de são egocêntricas, mas é tudo filha da puta. Gente é filha da puta. Vou fazer o que? Usar o deboche para cutucar elas, que é o que me resta aqui, então vamos debochar. O rei do deboche. Melhor pessoa, Machado. Então, insere aí junto Dom Casmurro, porque eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, tem que ter a sua própria opinião sobre o traiu ou não traiu. Isso é importante. E aí, traiu ou não traiu? Aí acrescentei um que é contemporâneo, Flores para o Gernon. Ele é um livro que também cresce enquanto você lê, assim, e aí para mim, depois que eu terminei a leitura, cresceu mais ainda. E eu acho muito triste, tô quase chorando aqui. E é um livro que tem que ser lido, gente, tem que ser lido, é um livro sério, necessário. Acho que vai pegar no calo de muita gente, cutuca muita questão ali, questão capacitista, né? De pessoas, Sim. tipo, de olhar pessoas com deficiência, né, de forma diferente, ou enfim, tirar a humanidade dessas pessoas, sabe? E aí, Flores para o Gernon fala muito sobre isso, assim, o que nos torna humanos, né? É só nossa inteligência que nos torna humanos? Será mesmo? Então é muito, muito bom esse livro. Eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. E aí eu trouxe o quê? O livro que foi o meu surto do ano passado, Assombração na Casa da Colina. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Por quê? Porque é a minha opinião que importa, porque é a minha lista. Eu não sei se eu devo, não. Eu sou cagona. Não, é muito psicológico. É muito psicológico. Eu fiquei quase doida lendo, Mas eu acho que todo mundo deveria ler. Sério, Shirley Jackson, o nome dela. Shirley Jackson, senhoras e senhores. Uma escritora norte-americana, clássica de terror. Pouquíssimo falada. Descobri ela faz pouco tempo. Que vergonha minha. Li um livro dela por causa da nossa lista lá da maratona. Esqueci o nome da maratona lá. Maratona de Halloween. Sim, maratona de Halloween, mas tinha um nome muito bom. É Você, Satanás. É Você, Satanás. E aí a gente tinha uma das coisas para ler, era um livro de uma autora, mulher, de terror. Escolhi esse, gente, e foi genial. Eu acho que é um livro genial mesmo. Eu acho que fãs de terror e fãs de uma excelente escrita deveriam ler, porque o que ela cria nesse livro, a ambientação que ela cria, assim, eu acho muito difícil de tu encontrar em qualquer outro livro. É melhor que A Volta do Parafuso? Se for, eu leio. O trauma, não li, né, esse outro, nem tenho vontade de ler, né, depois eu tô propagando. Não, mas provavelmente é melhor, porque ele... Será que eu travei? Não. Muitas coisas acontecem. É psicológico, mas muitas coisas acontecem. Então eu acho que... E aí eu coloquei quem? A tetralogia mais amada por nós, O Cemitério dos Livros Esquecidos. Quem gosta de livro, todo leitor deveria ler esse livro. Se você gosta de livros, você deve ler essa tetralogia. Essa tetralogia é uma ode aos livros. Ela fala sobre... Tem tudo que a leitor ama, tem tudo, tem biblioteca escondida, tem segredo, tem questões mal resolvidas, tem personagens que tem vontade de entrar no livro e matar, tem romance, tem muitas questões, tem gente maluquinha da cabeça, tem também... Então, gente doida! Um monte! Então, olhem, leiam, e a escrita do Zafón é uma coisa linda. É uma delícia de ler e tem que ler. Em algum momento você tem que ler. Trouxe também aí Kindred. Olha só, a gente... Vou ler esse ano. Esse ano não passa.
Muito bom. Octavia Butler, ela é uma escritora super relevante, escritora negra de ficção científica norte-americana. Então, nos livros dela, além de trazer a questão, né, da ficção científica em si, traz muita discussão racial, e Queendred é uma loucura. Esse livro é uma loucura o que acontece nesse livro, e eu acho que todo mundo, mesmo que tu não goste do gênero de ficção científica, deveria ler, assim, pela relevância desse Pra livro. aprender a gostar, porque sci-fi é muito legal. Também. Também. E aí, trouxe ali de novo Antes Você Tava Levando Ter, que eu falei antes, porque é um livro que tá nessa lista dos 1001 livros. Porque tu comentando sobre A Mão Esquerda da Escuridão, eu acho que A Insustentável Leveza do Ser tem um pouco disso também, sabe? Porque é um livro, assim, ele é diferente. Ele é diferente. E aí, depois que eu li, eu me pegava pensando sobre ele, sabe? E aí, refletindo umas coisas, e, enfim, preciso reler também porque pode ser que agora eu esteja pensando diferente do que na época, porque traz muitas questões. Porque essa questão da leveza do ser traz essa discussão, né? Você é leve, pode ser que você leve, né? Sua vida de forma mais fácil. Mas é preciso também ter um peso para considerar a realidade, né? Tu considerar o outro também, o sentimento do outro. E aí, às vezes, as pessoas muito leves, tipo, querem que os outros se fodam, né? As outras pessoas se fodam. Então, ele traz essa discussão bem interessante, assim, eu acho que é um livro que vale bem a pena. E eu só li esse livro do Milan Kundera, eu gostaria de ler outros livros dele. Tem aí na minha ideia. Eu não li nenhum, esse é um outro que eu preciso. Esse tá na minha estante, já esperando a vez dele, porque é um que eu tenho muita vontade de ler. E esse título, gente, eu amo livros com títulos bonitos assim, olha, esse título é maravilhoso. Maravilhoso. É isso? Vou para os meus últimos, gente, prometo. Mas eu gosto, ainda mais esse tipo de indicação, eu acho que vocês têm que fazer uma listinha aí, ó. Deixar tudo anotadinho, porque realmente são livros maravilhosos. E eu vou começar por ele. Matadouro 5. Gente, esse livro foi uma das maiores, dos vários acontecimentos literários da minha vida. Eu não sabia o que esperar. O autor é o Kurt Vonnegut. Me foi vendido como uma ficção científica. Ele tem um pouco de ficção científica, mas o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que ele é um livro muito... Ele é totalmente inclassificável, assim. Por quê? Eu explico. Faz tempo que eu não falo dele, então vou falar um pouquinho só para vocês entenderem. O Kurt Vonnegut, ele serviu na guerra. E ele presenciou coisas que não são legais. As pessoas têm muito costume, principalmente americano, de romantizar a guerra. Então, o que a gente mais tem por aí, eu também já li um monte, eu gosto, tem uns que eu acho muito legal, que são romances com fundo histórico de Segunda Guerra Mundial, que são, os heróis, a pessoa que foi pra guerra são os heróis, o mocinho, aí as mulheres ficam aqui sofrendo, aguardando, enfim. É sempre muito heróico essa questão da guerra. Aí o que acontece? O próprio Kurt conta isso no livro. Ele estava conversando com um amigo e ele queria escrever um livro, há muito tempo já. E ele falou que ia escrever sobre a guerra. E a esposa desse amigo dele falou assim, tá bom, escreve, só que escreve a realidade. Por favor. Alguém precisa escrever o que realmente aconteceu. Que era a realidade? Eram praticamente crianças que iam para a guerra sem ter treinamento militar nenhum, para ficar lá desesperado, solto, perdido, com medo de morrer e, enfim, e matando gente para ficar traumatizado pro resto da vida. Não tem nada de bonito na guerra. É isso. Ponto. E ainda para ajudar, aconteceu um bendito de um bombardeio numa cidade que só tinha civis por engano e um monte de civis morreram. E tá, isso aí tudo é pano de fundo para a história de um cara que voltou da guerra e ele faz viagens para um outro planeta a qualquer momento, do nada. Entendeu? Então ele conta essa história como pano de fundo, mas com uma história totalmente cômica por cima e muito louca, que você não sabe o que está acontecendo. Esse cara vai parar lá nesse planeta com esses alienígenas, que coloca ele num zoológico, como se fosse um zoológico. É muito louco,
É tudo muito louco, mas o que importa é o que fica, sabe? Desse pano de fundo. Cássia, nossa amiga do grupo de leitura, inclusive, disse que morreu de chorar com esse livro. Porque ela entendeu toda a questão do que realmente aconteceu com esse personagem principal, sabe? Que é todo o trauma da guerra. Eu não cheguei a chorar, não, mas assim, gente, meu nariz nunca mais parou de coçar. Eu não cheguei a chorar, porém, foi um livro muito marcante, porque ele é muito diferente de tudo que eu já li, ele é muito bem escrito, ele já é um clássico para mim, ao meu ver, já é um clássico. Tem outros livros do autor aqui que eu quero ler, mas eu duvido que algum bata o que esse livro é. Sim. Porque é a guerra contada de uma forma que ninguém contou antes. Bom. Que loucura. É muito Thaís, eu lembrei que eu não li ainda, mas eu acho que traz muito dessa tua ideia da guerra e que não é contado de uma forma heróica, né? O Curzio Malaparte, que ele tem tanto Caput, que é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele está, enfim, visitando, né? Ele é um autor italiano que, a princípio, estava trabalhando para o regime fascista, e aí ele está viajando nas cidades, enfim, que estão sob o nazismo, né? Supostamente para falar bem, mas ele já começa a trazer críticas na escrita dele, porque ele começa a ver a realidade daquilo. Então, e aí Caput vai estar nesse cenário da guerra mesmo. E aí A Pele, que é um livro que se passa na Itália pós ter perdido para os Estados Unidos, né? legal. Após Isso eu tenho. os Estados Unidos ter invadido lá. Enfim. E aí eu acho que também são 2 livros, acho que bem importantes, assim, também. Poderia ser lido antes de morrer. Muito legal. Então já anotem aí. A Pele é um dos que eu quero ler antes de morrer, até porque ganhei de aniversário. Na verdade, eu ganhei 2 de aniversário, porque mais gente queria me dar, tive que trocar um. Porque Vinícius me deu, e aí Val quis me dar também, porque segundo Val, que a gente confia muito, sempre falamos aqui que a gente confia nas indicações de Val diz que é um dos melhores livros que ela já leu, A Pele. Então ela me mandou, mas aí como eu já tinha ganhado do Vini, eu troquei por outro. E ficou tudo muito bem assim, mesmo assim, porque, né? Enfim. Depois, eu tenho que indicar O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, que é um livro de viagem no tempo, mas trata sobre muitas questões muito pertinentes. E foi o que me fez realmente querer ler ficção científica, gostar de ficção científica e entrar para esse mundo. E eu acho que todo mundo devia ler ficção científica, a gente já falou isso aqui antes, porque ficção científica é uma maneira de nos mostrar possíveis futuros, possíveis coisas que podem acontecer por meio da ciência, por meio, enfim, o que o ser humano pode ser capaz de fazer também, a natureza humana. E comecem por O Fim da Eternidade. Ou por todos os sites que a gente já está cansado de falar aqui, mas O Fim da Eternidade é um clássico que eu acho que todo mundo deveria ler. Outro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um dos melhores livros que eu já li, isso aqui é uma pira, é genial. Por quê? Mas eu não posso falar sobre ele, porque a primeira regra do Clube da Luta é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. Claro, gente, que eu tô falando de O Clube da Luta do Chuck Palahniuk. Eu vi há muito tempo antes de ler o livro, eu vi o filme. E o filme é um dos melhores filmes que eu já assisti. E aí eu fui ler o livro. E é um dos melhores livros que eu já li. E o filme faz totalmente jus ao livro. O livro é melhor, sempre vai ser, mas o filme é um dos filmes mais fiéis, assim, que eu já vi com a obra literária. Mas na obra literária você consegue sentir mais palpável a questão da insônia, porque o personagem principal ele tem insônia o tempo inteiro. Então, quando você fica muito tempo privado de sono, você começa a alucinar. Você começa a perder a memória de espaços, então tem hora que ele não sabe o que está acontecendo. E o Chuck faz isso muito bem na escrita, entendeu? Que parece que você está na mente do cara perturbada, a mente totalmente perturbada do cara. Então é genial. É genial, gente. Só lendo para vocês entenderem o quão genial. E se você leu e não gostou, você leu errado. Bom, aquelas. Preciso. Brincadeira, gente.
Brincadeira, gente. Vocês podem ter lido e não gostado, mas eu achei genial. E eu acho que todo mundo deveria ler. Assim. E o que mais? Só um minutinho, Isa. Leva aí. Olha, eu quero dizer que eu ainda não li Clube da Luta, mas o filme Clube da Luta é meu filme favorito da vida, da vida, da vida. Então, eu tenho altas expectativas para esse livro. Muitas expectativas, mas eu quero ler logo. Eu tenho um livro já e, e pretendo ler logo. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma indicação enquanto você tá aí. Ah, não dá. Pronto, voltei. É minha mãe que liga toda vez durante a gravação. Eu já cansei de falar pra ela que eu tô gravando. Toda vez ela liga do meu jeito. Mas tudo bem. E depois, aquela. Ai, gente. Aqui estou mais um dia para espalhar a palavra de José Luiz Peixoto de autobiografia. Porque sim, é outro que se você não gostou, você leu errado. Viu? Brincadeiras à parte. Esse livro, ele divide opiniões, porque ele é um livro difícil, eu concordo. Gente, a autobiografia, para quem não sabe, vocês já devem saber, é um livro que o José Luiz Peixoto escreveu em homenagem ao Saramago. Então ele traz muitas questões, muitos personagens que são de livros do Saramago. Então, se você não tiver lido Saramago, pode ser que você se perca ou não, porque eu não tinha lido quase Saramago quando eu li a autobiografia. E eu consegui entender a genialidade do que ele estava fazendo ali. Porque o Peixoto, ele transcende nesse livro na criatividade que ele tem. Uma das coisas que eu mais gosto da literatura contemporânea é quando eles podem brincar com a criatividade. Igual o Peixoto faz aqui, ele faz de um jeito magnífico. Parecia que eu estava tendo uma aula de literatura sobre tudo de louco que você pode fazer num livro que vai ficar foda. Sabe? É basicamente isso, assim, para mim. Porque ele faz um livro, só para vocês entenderem a pira. Ele faz um livro em que ele é o personagem principal, José Saramago, são 3 Josés. José Luiz Peixoto, José Saramago e o José personagem do livro. E aí, minha filha, você não sabe que Zé, que o Zé que foi, que Zé que aconteceu, que Zé que tá ali, entendeu? Você não sabe e vira uma loucura, entendeu? E aí o Zé tá ferrado porque não consegue escrever o segundo livro, ele tá sobre a bendita maldição do segundo livro, que o primeiro faz muito sucesso, aí no segundo é muito difícil fazer sucesso, e ele precisa escrever esse livro. Aí ele encontra outro Zé, o Zé vai ajudar ele. Ao mesmo tempo você está lendo Saramago lá em Lanzarote, com a Pilar, já velho. E é muito doido isso que ele faz. É muito doido toda essa metalinguagem, essa loucura. Aí tem aquele capítulo 20, que é a melhor coisa que eu já li na minha vida, que é muito maravilhoso, aquele diálogo do capítulo 20 de autobiografia, gente. É a coisa mais genial que eu já li. É a coisa mais genial. Ele basicamente esfrega na tua cara de que foda-se se você não tá gostando, é porque você não entendeu, porque você quer literatura, eu faço o que eu quiser nessa merda. É basicamente isso. Se o cara não é gênio pra fazer um negócio desse, eu não sei o que é. Ponto. Aproveitando que a autobiografia está na promoção da Amazon, corre lá que eu já comprei o meu segundo exemplar, porque eu não sou obrigada a não fazer coleção desse livro. E tá R$21, gente. Vai lá, aproveita. Tô nem fazendo propaganda, não vou ganhar nada, mas vai lá. Sério, tá R$21. Eu mandei lá no grupo esses dias, no grupo da... Nossa, gente, entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu fico mandando essas coisas lá quando eu vejo. Sim. Aí a Lu já tá falando aqui que ela queria saber se dá pra entender. Dá sim, porque eu não tinha lido, Lu. Dá pra entender. É legal você pegar algumas referências. Como ali na edição da Tag, tinha um mapinha, assim, dos livros do Saramago que ele cita. Mas se você quiser, eu te passo, não tem problema. Mas dá pra entender super. E manda eles não param de postar. Dá pra entender super. E esse livro é genial. É de gênio. Peixoto é gênio. Eu fiquei apaixonada por esse homem aí. E depois disso, só li coisa boa dele. Eu fiquei morrendo de vontade de indicar O Caminho Perfeito para ler antes de morrer, mas eu não sei se ele é um livro para todo mundo, assim, né? Mas enfim, pra mim foi um livro muito, muito marcante. Assim.
Eu coloquei a autobiografia dele, apesar de gostar dos outros, porque eu acho que a autobiografia é o mais autoral, o mais ousado, mais que talvez fique aí, que ele é mal compreendido hoje, mas que fica aí no futuro, sabe? Uhum. Mas um outro é aquele de luto, né? Também. Morreste-me. Morreste-me é o mais famoso dele, inclusive. Luíse? E agora o Luíse se foi. Luíse. Gente, vou continuar aqui até a Luíse voltar. Vamos lá. Voltou? Você travou, filha. Ih, travou de novo. Ó, eu vou seguir aqui até você voltar. Depois de autobiografia, eu vou falar de um livro que tem um dos títulos mais lindos que eu já li. Eu indico ele para todo mundo e vou seguir indicando. Eu sei que ele já está aí no hall dos clássicos, mas não custa deixar de falar mais uma vez de O Coração é um Caçador Solitário, que é um dos livros mais lindos que eu já li. Mais doídos, mais tristes, mais maravilhosos. Não tem muito mais que falar sobre ele. É lindo, gente. É sobre solidão. É sobre as várias solidões assim, que a gente pode passar. Gira em torno de um personagem principal que é mudo. E as pessoas aproveitam isso para ficar desabafando com ele. Porque ele não responde, né? Porque ele é mudo. E ele tem os próprios problemas dele, ninguém percebe, que todo mundo vai vivendo sua própria solidão sem perceber a solidão das pessoas que estão em volta. E aí coisas tristes sempre vão acontecer. É isso. É lindo, leio. Um que eu não vi, eu senti falta de Shakespeare naquela lista de 1001 livros, tá? Apesar de eu não gostar de todos os livros de Shakespeare, eu não vi Shakespeare. Não tinha Shakespeare. Então eu coloquei Hamlet, que é o meu favorito do Shakespeare. Porque eu acho que Hamlet vale a pena. Não são todos que valem a pena. Mas Hamlet, Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza, Sonho de uma Noite de Verão, são os que valem. São os que eu li, que eu sei que valem a pena. Não perca seu tempo dando melhor domada, por favor. Mas Hamlet é o melhor de todos. A treta aí do pai do Hamlet morreu e ele ficou loucão, conversando sozinho no cemitério. É muito bom. Conversando com a caveira no cemitério. Ser ou não ser? Eis a questão. Enfim. Mas aí ele descobre uma treta do como que o pai dele morreu, meu pai dele foi assassinado, o que está acontecendo, meu Deus do céu, altas tretas, altas reflexões, e é muito legal. Hamlet é bom, sério. Hamlet. Aí tem um que estava lá na lista também, que eu roubei e trouxe para cá, que foi uma das grandes. Esse aqui também foi um que eu enrolei pra caralho para ler. Ele veio pela tag. Estou falando de Jude, o Obscuro, do Thomas Hardy. Ele veio pela tag, só que esse nome já me deixou preocupado. Aí, o autor inglês, sabe? E Fernanda Montenegro indicou. Aí eu já fiquei com, meu Deus, Fernanda Montenegro vai ser uma coisa muito foda pra mim. Assim, acho que eu nem dou conta. E eu fiquei enrolando para ler esse livro. Eu não devia ter enrolado, gente, porque esse livro é muito bom. Pensa num livro bom. Bom com força, fácil de ler. Você não quer parar, porque muita treta tá acontecendo. Esse Jude só faz merda. E você vai acompanhar a vida do Jude fazendo merda, se estrupiando, só escolha errado, sendo feito de trouxa. Porque, assim, tem momentos muito, muito bonitos e é toda uma reflexão sobre também as decisões que você toma na vida, enfim. E ele queria ser padre, aí ele desiste, aí ele casa com a menina, aí a menina tem uma cena maravilhosa deles matando um porco, que olha, só Jesus. Enfim, tem uma personagem super à frente do tempo dela, que numa época que nem se falava de feminismo. Então é um livro muito marcante, real, oficial. Então, Jude Obscuro, coloca aí na sua lista. Se você não conhece, vai dar uma olhada na sinopse e depois a gente conversa. Vem conversar comigo, porque é um livro que vale a pena. E você vai ler, você não vai nem ver. Ele parece gigantesco, mas assim, passa, você nem percebe. E para terminar, eu preciso falar de pelo menos um Saramago, senão eu não vou dormir feliz. E estou falando de O Memorial do Convento, que é o meu livro favorito de Saramago. Até o momento. Mentira, ele empata o Ensaio sobre a Cegueira. Mas é um dos meus dois favoritos do Saramago. Até o momento. Porque esse livro é sensacional de lindo. E ele tem um final bom. O que é
Saramago tem a mesma fama aqui pra mim do que o King, tá? Normalmente o Saramago, não é nem que ele faz final ruim, é que os livros dele não tem final. Só acaba ali as páginas e você fica, tá. E o resto? Podia ter, né? Cadê a emoção que eu precisava ter tido aqui? Ele faz muito isso. Muito. Real oficial. Porque a graça dos livros dele é toda a história durante, é todo o processo, não é o final. Então, pra mim, não perde muito, sabe? Mas os finais dele são meio broxantes, e no caso de O Memorial do Convento não é nada broxante, é um final bombástico. E toda a escrita do Saramago, gente, é uma delícia de ler aquilo, meu Deus. Dá vontade de grifar com marca-texto, mas aí você percebe que você não pode, porque senão você vai riscar o livro todo. Porque cada frase que ele escreve é mais linda que a outra. Assim. E a gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem o privilégio de ler no original. Eu acho isso tão lindo. Muitas pessoas, poucas pessoas, só quem fala português tem esse privilégio, porque o cara era um mago com as palavras. Eu tenho certeza que na tradução alguma coisa se perde. E a gente tem essa vantagem de poder, essa dádiva de poder ler no original. E eu acho que todo mundo precisava ler pelo menos um Saramago na vida. Então, se for para ler pelo menos um, leiam esse, Memorial do Convento, sem sombra de dúvidas. Apesar de que eu quero ler todos os livros que ele escreveu, tem vários aqui. Vamos ler Caim em abril desse ano. Com um ano de atraso, talvez. Se tudo der certo, vai ser um ano só, né? Mas eu quero ler tudo que esse homem escreveu, porque eu tenho 1 zilhão de livros dele aqui, todos coloridinhos, bonitinhos, eu preciso ler, e é isso, eu acabei, eu vou parar, porque eu já não tenho nem voz para falar mais. Tá bom, né? Eu acho que a gente já deixou todo mundo cheio de livros para ler. Verdade. Olha, eu lembrei um que eu acho que combina muito com o título desse episódio, que é Livros para Ler, que é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Acho que dá mesmo. E acho que todos deveriam ver. Ele fala muito sobre o tempo, faz tu refletir muito sobre o tempo. Então, é desses que vale a pena serem vistos. E é contemporâneo também. Sim, tem 2 que eu não falei aqui, mas que a gente pode citar se a gente está falando de tempo. Que um é o Deserto dos Tártaros. A gente indicou muito ele por aqui. Eu ia colocar na minha lista que eu quero ler. Sim. Deserto dos Tártaros e o Sentido de um Fim. Que também fala sobre o tempo e sobre memória. Eu estava vendo alguém postar sobre essa questão de que a memória trai a gente hoje. E eu lembrei desse livro, porque será que o que a gente recorda realmente é o que realmente aconteceu? Não. Ou a gente lembra só do que a gente quer lembrar? E O Sentido de um Fim, ele é exatamente sobre isso. Eu fiquei apaixonada pela escrita do William Barnes, que é quem escreve esse livro. Comprei, tem mais 2 livros dele aqui em casa para ler, porque eu fiquei apaixonada. Ele escreve livrinhos curtos, Sentido de um Fim curto. Dá para ler rapidinho, foi enviado pela tag também. Olha que coisa. E... Será que ele aparece nessa lista? Acho que é. Hã? Acho que não. Luíse? Oi? Luíse. Voltou. Eu tinha travado. Mas não aparece na lista. Aparece, sabe qual o livro dele na lista? O Papagaios e Flaubert. Então tá, então. Obrigada, em 84. Mas eu tenho um outro dele, que é O Ruído do Tempo. Foi indicado inteiro. Muito. Ele e aí, só esse nome eu acho. Enfim, o escritor eu tenho O Ruído do Tempo e Altos Voos e Quedas Livres. Eu tenho esse também. E aí eu tenho que ele é teórico sobre arte. Nem perco meu tempo comprando, porque eu sei que eu não vou. Gente, eu acabei de perceber que ninguém colocou a Clarice nessa lista. Eu acho que pelo menos a... Clarice? Nem você indicamos Clarice. Eu não li ainda, né? Que pelo menos o... O que eu não lembro o nome? A Hora da Estrela?
A Hora da Estrela, tem mais 15 nomes aquelas, eu tô fingindo também. Pelo menos A Hora da Estrela todo mundo devia ler. Gente, os livros da Clarice são fininhos, rapidinho de ler, você lê numa tarde, você toma vergonha na tua cara e vai conhecer a escrita dessa mulher. E isso serve pra mim também, que nunca mais li nada da Clarice, preciso ler. Gente, eu nunca li Clarice, olhem que vergonha. E também nunca li Virginia Woolf. Mas Gente, eu lembro que eu li, tipo, numa sentada, A Hora da Estrela. E ele começa tão lindo, e ele é tudo lindo. E, meu Deus do céu, precisava, coitada da Macabeia. É muito marcante. É um livro que todo mundo deveria ler e entender por que a Macabeia acorda mais cedo para ficar mais tempo à toa. O que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Jamais entenderei as ideias de Macabeia. Mas tudo bem. Mas eu acho que é isso, né, Luiz? Temos um episódio, já deixamos vocês bem focados aí com muitas coisas. Podemos fazer uma parte 2, se vocês quiserem, porque eu ainda tenho muito livro para indicar, desses que eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento. Óbvio. A gente tentou falar aqui pouco. A gente deu várias indicações, mas falando pouco sobre os livros, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã, como eu disse. E falamos também dos que a gente tem vontade para ficar aqui registrado. Em algum momento a gente fica aqui passar vergonha. É sobre isso. Quem sabe a gente consiga. Não sabemos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final. E vocês podem, Luiz, deixa nossas redes sociais aí mais uma vez para o pessoal lembrar onde eles conseguem encontrar a gente. Gente, vocês nos acham no Instagram, no @lit sem frescura. @LIT sem frescura. E agora estamos também no TikTok. Olha só, tem só um vídeo publicado, mas quem sabe podemos ter mais vídeos publicados em breve. Estamos no TikTok, Brasil, segura essa. E também no YouTube, né? Quem nos ouve pelos outros agregadores, estamos todas nossas lives sempre às terças-feiras, às 20h30. Só procurar por Literatura Sem Frescura, seguir a gente, ativar as notificações do sininho, acompanhar as lives, comentar, indicar pautas no nosso Instagram, seguir a gente no TikTok. E um beijo para todo mundo. Obrigada por quem ouviu. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Gente. Tchauzinho. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.